Estudar o Evangelho eleva o nosso grau de responsabilidade. Quando nós lemos os jornais diários, alguma revista, apesar de que hoje em dia não está tão em voga isso, né? Mas quando recebemos notícias através do WhatsApp, Instagram, das mídias sociais, de uma forma geral, nós somos impactados com as informações que chegam até nós. Mas o Evangelho, quando nos propomos a ler, analisar, estudar, essa análise, esse estudo do Evangelho nos leva também a uma prática, para que nós tenhamos uma substancialidade daquilo que foi apreendido quando desejamos estudar as palavras que Jesus nos trouxe. E como Pedro fala, né, quando Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus empresta, agradece a Deus a bênção da multiplicação, e Jesus abre os olhos e fala assim: Pedro, onde todos? Aí Pedro falou: foram-se, mestre. Aí Jesus pergunta: e Pedro, tu também não vais? Pedro fala uma frase que ficou gravada no coração da gente pela eternidade: e aonde, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. E é no Evangelho. Não é fanatismo religioso, não é pieguismo, é inteligência para o Espírito seguir as palavras de Jesus. Porque realmente são palavras de vida eterna. Jesus fala para os discípulos, após a ceia, que antecedia a sua prisão, ele fala: eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos e irmãos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos disse. Então o Evangelho é de Deus, é a boa nova que Jesus nos traz, mostrando para todos nós que é realmente Jesus o nosso guia e modelo, como os Espíritos respondem a Kardec na questão 625. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, no capítulo 9, Bem-aventurados que são brancos e pacíficos, é um capítulo que, claro, nós almejamos um dia alcançar essa bem-aventurança de ser brancos e pacíficos. E eu estava falando com o Marquinho antes, vim conversando com o Fred no caminho, as mensagens de Lázaro, do Espírito Lázaro, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, são de uma beleza absurda, contundente, firme, mas de extrema amorosidade no sentido de querer nos fazer pensar nos ensinamentos de Jesus. E o tópico de hoje, que é o item 9, o item 8 desse capítulo 9, que é obediência e resignação, que são dois atributos que o espírita não está bem calejado nisso, né? O espírito é obediente, não reclama de nada, tudo que acontece na nossa vida a gente sabe que tem um planejamento, então a gente não reclama, e também não reclama pela resignação. Sabemos, né, que tudo que acontece no nosso dia a dia, né, Luiz? Estava bem programado, então a gente não reclama. Quando nos tornarmos espíritas, nós realmente iremos entender a obediência e a resignação na amplitude que Lázaro nos traz. E eu queria pedir a vocês a paciência para ler. Como o Luiz falou, é um texto pequeno, mas é pequeno pela grande capacidade do espírito Lázaro em condensar tamanhas informações em algumas linhas. Eu vou ler para a gente. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Está escrito Evaldo aqui no final, não sei porquê. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção.
veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com um cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, da nossa geração, é a atividade intelectual. É uma virtude. Seu vício, a indiferença moral. E nós sabemos o quanto ainda somos indiferentes diante do sofrimento do outro. Emmanuel fala numa página que toda vez que você vê o sofrimento batendo na porta do vizinho de frente, espere que provavelmente o sofrimento irá atravessar a rua e baterá também a sua porta. Então a gente vai ter que, à medida do possível, ir nos distanciando da indiferença moral que assola ainda a nossa humanidade, a nossa sociedade. Digo apenas atividade em relação à parte intelectual, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Chegou, é minha sobrinha. Eu falo que ela não vinha, eu castigo lá. Eu brigo, sabe? Coisa bem carinhosa essa coisa. Bem-vinda, filha. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, descobriu a gente de novo. Ai daquele que ferra o seu entendimento, que não quer aprender. Ai dele, olha só o que ele fala, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação, do freio e da espora. Quem já andou a cavalo sabe o que ele está falando. Que você toca com a espora na anca do cavalo, mas controla ali no freio para ele não disparar. Então a associação que Lázaro faz da nossa sociedade é como sendo ainda um animal chucro. Eu não discordo muito dele em relação a mim. Eu sei que aqui deve ter um espírito superior, evoluído, mas em relação a mim ele está super certo nessa afirmação aqui. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1862. Essa afirmação de Lázaro nesse texto, que é um conteúdo realmente literário pequeno, mas de uma profundidade que deveria nos levar, pelo menos boa parte da nossa existência, a analisar essas palavras de Lázaro, que ele nos conclama a termos a obediência e a resignação necessária para avançarmos moralmente. Dentro da doutrina espírita, embora nós estejamos na matéria e, evidentemente, precisamos do conforto das coisas materiais, senão as obras não acontecem, mas não devemos colocar unicamente como objetivo nosso as conquistas materiais. Nós temos algo além que a doutrina nos mostra e nos oferece, que nós devemos nos preocupar, que é a nossa condição de espíritos imortais. Espíritos que temos uma tarefa a ser desempenhada aqui na Terra, porque para isso nós reencarnamos. Temos uma finalidade bem objetiva. Quando nós falamos em obediência, nós temos realmente muita dificuldade de entender esse substantivo, porque a gente não tem a tendência da obediência. Eu só sou obediente à medida que quem me impõe a obediência está acima de mim. Quando, na realidade, nós temos que ter obediência em diversos fatos da nossa existência. A alusão de Lázaro é perfeita em relação a Jesus, que foi o ser mais obediente e mais resignado que a terra comportou, porque diante de todas as atrocidades que nós cometemos até os dias de hoje, e alguns de nós
indevidamente utilizamos o seu nome, o nome de Jesus, para testificar as nossas ações indevidas, é por total falta de obediência e resignação. Emmanuel nos alerta que no livro Coragem, ditado por Emmanuel através do nosso mentor Chico Xavier, ele fala que a disciplina que está atrelada invariavelmente à obediência e resignação, a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, os espíritos elevados, espíritos já puros, eles fazem o bem espontaneamente. Nós, com exceção do Marquinhos, tem que pensar para fazer o bem. Sabe? E a chance de fazer o bem é agora, vou fazer. O espírito elevado não, o espírito evoluído, o bem já é uma coisa espontânea para ele. Por isso que a espontaneidade, ela é antecedida pela disciplina, pela obediência e pela resignação. Mas para que se tenha disciplina, não é só você ter determinadas atitudes, tem todo, sabe, um corolário de atitudes que antecedem a disciplina para alcançarmos essa espontaneidade. Por isso que é coisa de espírito puro, que a gente não entende muito bem, né, Marquinhos? Essa coisa de espírito puro é algo para a gente ainda utópico, né? Porque aí, o que antecede a disciplina? A obediência. Porque você não vai conseguir ser disciplinado se não for obediente. É básico. Né? Nós temos o horário da nossa reunião. Então, se eu não for disciplinado, eu não obedecerei às normas da casa para estar aqui no horário. Salvo, claro, cada caso é um caso, que a gente não pode generalizar, mas a maioria de nós tem a possibilidade de estar nos compromissos no horário atrasado. Então, essa parte da disciplina, ela é associada com a obediência. Mas o que antecede a obediência? A resignação. Obediência e resignação antecedem a disciplina. Por quê? Porque se eu não tenho o instinto da disciplina dentro de mim, nas minhas atitudes, nas minhas atividades mais comezinhas do dia, imagina se nós, ao levantarmos de manhã para trabalhar, para exercer atividades que estamos preparados ou organizados para fazer, se a gente não tiver esse princípio de disciplina na nossa vida, de obediência e resignação, a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Você pega uma dona de casa, o homem e a mulher trabalham. Chegam os dois juntos em casa. A mulher consegue botar a comida no fogo, estender a roupa que está na máquina, ver se as crianças tomaram banho e lancharam, ver se a casa está arrumada. Lembra do cachorrinho que está lá no quintal, que ninguém lembrou de dar ração a ele o dia todo. O homem chega em casa, senta no sofá, abre o jornal, ou pega a televisão. A capacidade de disciplina do homem é extremamente limitada em relação à mulher. Eu não estou falando isso para poder agradar a mulher, não, mas é verdade. É verdade. Tem um pastor da igreja evangélica, Cláudio Duarte, ele fala uma coisa que é super séria. O homem, ele tem uma caixinha dentro do cérebro. Quando você chega, a mulher chega da rua e fala assim, quero falar contigo sobre a mamãe. Aí ele, peraí, vou abrir a caixa da sogra. Porque a gente vai na casa da mamãe domingo, porque semana que vem a gente tem que ir na casa de fulano, tem que resolver aquilo. Não, ele está na caixa da sogra. Ele só vê uma coisa de cada vez. A mulher consegue abrir várias caixas ao mesmo tempo e resolve tudo ao mesmo tempo, e a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque o nosso sentido de obediência e disciplina e de resignação é extremamente limitado àquilo que nós entendemos como sendo importante. O homem consegue, aqueles que gostam do futebol, assistir o futebol, ler o jornal, ver o WhatsApp e pedir à esposa para trazer um copo d'água. Porque nem isso o cara faz. Nem levantar para pegar um copo d'água ele faz. Mas se a mulher fala assim, traz um copo d'água para mim, pede pra caramba, hein? Brincadeira, hein? Mas eu só pedi uma coisa, você pede inúmeras coisas para ela e ela vai se ajustando dentro desse princípio de disciplina que a vida lhe impõe. Agora, se nós somos disciplinados assim na nossa vida cotidiana, naquilo que realmente é necessário ter a disciplina, por que também não temos a disciplina no aspecto da moralidade, das nossas atitudes morais baseadas no Evangelho de Jesus? Porque aí começa a mexer numa área comum ao homem e à mulher. Quando se fala no aspecto moral,
nós estamos falando do espírito imortal. E o espírito, como princípio inteligente do universo, como Kardec nos orienta, o espírito não tem sexo. A manifestação desse espírito no ambiente material necessita do sexo, sem dúvida. Ou é homem ou é mulher. Mas esse sentido de obediência, resignação e disciplina é do espírito. Aí confunde o negócio quando o aspecto é moralização. Aí equivale-se. E muitas das vezes, ainda assim, a mulher consegue sair na nossa frente. Sem querer fazer contagem dedo a dedo, toda reunião religiosa, independente da denominação, tem muito mais mulheres que homens. Por quê? Pelo próprio instinto natural da mulher de buscar algo transcendente para que ela possa ter aquele amparo, aquele suporte necessário para nos aturar. Porque tem hora que o homem ele é suportado pela mulher. Mas suportado em que sentido? De dar suporte. E dificilmente nós analisamos assim o comportamento da esposa, da companheira, da filha, da mãe, da irmã, seja lá quem for. Não tem um grau de parentesco específico que vai categorizar aquele que vai estar ao nosso lado. É por isso que Lázaro fala da questão do freio e da espora. Nós, enquanto humanidade, só avançamos no aspecto moral da doutrina de Jesus a partir do momento que somos impulsionados pelo plano espiritual. E como é dado essa impulsionalidade do plano espiritual? Através da dor, dos problemas, do sofrimento que as sociedades em várias épocas da nossa história enfrentam, cada uma a seu turno. Hoje em dia o tempo está cada vez pior. Se as pessoas falarem de tristeza, de homicídio, suicídio, não, sempre teve. A diferença é que agora as informações são mais rápidas. Acontece uma coisa, 8h25, que agora 8h25 já está nas mídias sociais e tomamos conhecimento de tudo. Mas nós não temos dentro de nós a obediência e a resignação de compreender que não existe o acaso. A doutrina é taxativa nisso. Então, todas as situações difíceis que eu passo, ou que qualquer pessoa do meu grupo social que eu tenho relacionamento passa, está dentro de um processo claro de amparo espiritual para que as coisas vão se adequando a uma realidade que é espiritual. Eu sinto informar, mas nenhum de nós vamos ficar para semente. Todos vamos ter que desencarnar. Todos vamos ter que encerrar a atividade aqui nessa existência, nesse corpo físico, e teremos que nos encontrar na espiritualidade com a nossa falta de obediência e a nossa falta de resignação. E vamos reclamar com quem? Temos a história, a literatura espírita é muito vasta em termos de esclarecimento em relação ao encontro conosco mesmo no plano espiritual, porque não existe a situação de que quando desencarnar vai estar diante de um tribunal, onde o juiz é Jesus. Lá, lembra do Alta Compadecida, do Suassuna? Lembra? Que aquilo ali é uma metáfora muito bem criada, muito bem orientada, mas aquilo dali é metáfora, é uma brincadeira, não tem seriedade ali naquela ação em que vai ter um julgamento dos nossos atos feito por Jesus ou por Deus, e teremos o acusador e o defensor. Não. Quando o Evaldo desencarnar, eu estarei frente a frente comigo mesmo, com a minha realidade espiritual. E por que a minha realidade espiritual? Todos os erros que eu cometo nessa existência, eles estarão patenteados. Eu não tenho a quem responsabilizar pelos erros que eu cometi. Foram meus. Eu sou um espírito livre, como diz Kardec. Ele pergunta aos espíritos num capítulo sobre liberdade, ele fala: todo espírito tem a liberdade de pensar. E os espíritos benfeitores da humanidade respondem: se tem liberdade de pensar, tem de obrar, de agir, de realizar. Então eu, quando desencarnar, eu vou estar frente a frente comigo mesmo. Aquilo que eu mantenho na minha tela mental enquanto atitude, reações e ações
é como eu vou me ver no plano espiritual. Então, se eu não tiver o princípio da obediência e da resignação calcificado na minha tela mental como espírito imortal, eu vou chegar no plano espiritual desobediente e sem nenhum tipo de resignação. Ou seja, eu vou chegar, como diz Lázaro aqui, completamente orgulhoso e pusilânime. Ou seja, aquele que, sabe, não dá valor a nada de útil. A nossa finalidade, dentro da doutrina espírita, é fazer com que nós pensemos nos nossos atos. Não é texto bonito. Não é palavra bonita. Não é para chegar aí, como na época de namorado, que a gente falava para a menina, podia estar com o cabelo desgrenhado, do jeito que fosse. Ah, mas você está tão linda hoje. Isso era da época de namorado. Nós já somos adultos. Então a doutrina nos leva a ter atitudes baseadas em bons pensamentos que nos qualifiquem como estudiosos da doutrina espírita. É por isso que nessa linha em que o que antecede a disciplina, a obediência e a resignação, entra o tópico humildade. E cada um aqui presente, com matéria ou sem matéria, sabe qual é a dificuldade de ser humilde. Ser humilde não é usar roupa rasgada, chinelo com cores diferentes, ou falar num linguajar inadequado. Não é humildade, não. A humildade é uma condição de cada um dentro da sua realidade, como ele se comporta. No Evangelho tem uma página sobre a verdadeira realeza, não é? Aonde uma rainha disse que ela julgava que quando chegou no plano espiritual, ela continuava a ser rainha. E ela viu servos da mais baixa camada social que a atendia em condição moral superior à dela. Então não quer dizer que para que nós tenhamos humildade, nós temos que andar desleixado, sujo, falar nós vai, nós foi. Não vai, não é assim. A humildade é um sentimento que, diante da dificuldade que a vida te oferece, você compreende, porque aí você já tem a disciplina e já tem a obediência e a resignação. Você compreende que aquele momento onde você não pode dominar a ação que você está sofrendo, você se resigna diante da vontade superior, que é Deus. O humilde, ele reconhece a sua incapacidade de solucionar todos os problemas. Há aqueles que nos competem sim. Há determinados problemas na nossa vida que eu posso decidir de ir por ali ou pular a janela. Eu posso, mas eu não posso fazer isso em todos os momentos da minha vida. Foge ao controle. Tem uma parte no livro Sexo e Destino, de André Luiz, onde o mentor, eles estão acompanhando uma menina que teve uma informação muito dolorosa da sua existência, porque senão depois vocês não vão querer ler o livro, vou contar o livro todo, mas aí essa menina, em função dessa situação que aconteceu na vida dela, ela decidiu cometer o suicídio. E ela vai numa farmácia, à época de manipulação, e diz para o farmacêutico que ela precisava de um medicamento para o cachorrinho dela que estava com um tumor muito grande e sofrendo muito. Ela queria aliviar o sofrimento do cachorrinho, dando essa medicação para ter aquela chamada morte assistida. E o farmacêutico sempre foi lá para o canto lá para poder preparar. Só que o mentor que orientava as atividades de André Luiz nesse livro, ele percebe sabe qual era a intenção da menina, que era o suicídio, aí vai até o farmacêutico e o induz a ele pensar, estranho, essa hora da noite, uma jovem, chegar para pegar um medicamento, um cachorro, eu vou diminuir a dosagem, porque essa dosagem que eu vou dar a ela, o cachorro vai dormir um longo período, mas não o suficiente para morrer. Porque quem sabe ela amanhã não consegue um médico, um veterinário para levar o cachorro e buscar uma solução melhor. E assim ele fez. A menina vai para a areia de Copacabana, senta na areia, tarde da noite, e bebe todo o conteúdo do frasco. E evidentemente, como era previsto, ela entra em sono profundo.
por alta madrugada, o pessoal da limpeza urbana, passando por aquela região, um dos funcionários viu-a deitada, falou: esses mendigos estão agora em todo mundo lugar, acorda! Começou a chutar ela para levantar. Ela levantou meio atordoada, foi atravessar a pista, veio um carro e a atropelou. Aí a Deus falou assim: viu? A gente evitou um suicídio e agora ela foi atropelada. Aí o mentor fala assim: André, o caso dela foi requisitado pelo plano mais elevado, que nós não temos conhecimento. Resta-nos a humildade de aceitar e socorrer. O Espírito, na categoria de instrutor de nosso lar, mostrou para André Luiz e para todos nós o que é o sentimento de humildade diante de um fato que você não tem nenhum domínio sobre ele. Nenhum domínio. Então a humildade, ela está atrelada invariavelmente a essa obediência e resignação e essa disciplina. Tanto é importante a humildade que é a primeira bem-aventurança que Jesus nos traz no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes ou os simples. E nós temos muita dificuldade dessa simplicidade ou dessa humildade. Eu não me perco no horário. É que eu sou aposentado no ministério e faço amanhã de manhã. Está indo bem. Está indo bem. Tá? Então, a gente tem muita dificuldade de entender o aspecto de humildade, que a gente não relaciona a humildade como a forma como um indivíduo se apresenta. Não, fulano é muito humilde, nem sabe ler direito. Chico Xavier conta uma história de um irmão que morava num casebre, no meio do nada. A estrada, que passava perto do casebre dele, vinha de não sei para onde e não vai não sei para quê. Quer dizer, não tinha nada naquela região. E ele morava lá sozinho. E um dia um homem da cidade passando com o seu carro, sentindo-se, claro, perdido, porque não tinha nenhuma informação do trajeto dele, ele vê aquele casebre, ele para o carro e vai até lá no casebre e dá bom dia, e o morador: bom dia, meu filho. Seja bem-vindo no meu palácio. E o homem deu aquele risinho de canto de boca, que para palácio ele estava faltando tudo, né? Que era um casebre. E ele falou assim: o senhor considera isso aqui um palácio? Eu falei: como não, meu filho? Me abriga da chuva. Na noite quente, eu posso pegar minha esteira, colocar aqui no quintal, e Deus divide comigo a beleza das estrelas. Não tem palácio melhor do que o meu. Aí ele falou assim: meu filho, você com uma caneca d'água? O que o homem pensou? Meu Deus, será que ele lavou essa caneca? Aí lá vem aquela caneca, assim, no olhar do homem da cidade, cebosa. E o cara pega da moringa, bota a água na caneca, aquela água cristalina, e o homem se sentiu assim, incomodado de não aceitar, mas um asco de beber. Mas mesmo assim, não botou o dedo no nariz porque era com educação, ele bebeu e sentiu um paladar adorável daquela água tão fresquinha. E o morador falou assim: mas o que eu posso ser útil para o moço? Ele falou assim: indo nessa estrada, eu chego até a cidade tal. O homem falou: com as graças, chega assim, senhor. E aí o homem me agradeceu. Antes de ir embora, ele falou assim: o senhor sente feliz em morar aqui, nesse recanto? O senhor mora aqui há muito tempo? Ele: é, meu filho, desde que nasci. Mas o senhor não tem vontade de mudar? Se eu mudar, como é que eu vou ensinar o caminho ao seu doutor? O sentimento de humildade é nas pequenas coisas que você pode fazer e que, para aquele a quem você está fazendo, é de extrema importância. É de extrema importância. E não é obediência, e não é resignação, e não é disciplina, e não é humildade. O outro é arrogante, é orgulhoso, é prepotente. E você é o que Lázaro chama aquele que quer se adequar a uma situação para não perder, claro, o emprego que é necessário fazer. Então, quando a gente fala de humildade, que antecede essa disciplina, mas nós temos também um outro ponto, sabe? A assiduidade. Aí começa a complicar a vida da gente. Porque a assiduidade a gente associa o quê? Ao fato de estar presente em qualquer atividade que nós estejamos
combinados para estar. Seja, no nosso caso aqui, na Casa Espírita, buscando estudar a doutrina dentro da possibilidade de cada um de nós. Então, a assiduidade é o quê? É estar, vir à Casa Espírita nos dias programados para aquela finalidade que eu me comprometi. Mas a assiduidade é um pouco mais além disso. Não é só o fato de você vir constantemente à tarefa ou ao trabalho profissional que você tem que realizar. Não. A assiduidade está atrelada invariavelmente à qualidade do serviço que você está prestando. Porque você pode estar no teu emprego, que você foi contratado para chegar lá 8 horas da manhã, né? Se for enfermeira de 12 horas sofrendo, que nem desesperada, né? E sair de lá 8 horas da noite, ou no caso do horário comercial, sair às 17 horas. Mas quando você não tem assiduidade, você chega, mas não está. Lembra aquela imagem que tinha do funcionário público, que botava um paletó na cadeira, para dizer que chegou, não sei onde está, mas chegou. A assiduidade é você se comprometer com a tarefa que você vai desempenhar, seja na vida profissional, seja na vida do teu lar, na vida da família ou na vida da Casa Espírita. Porque se você não tiver assiduidade, você vai ter muita dificuldade de ter humildade. Por quê? Porque a assiduidade vai te dar a visão do quão importante é aquela atividade que você se comprometeu a realizar. Então, mesmo que você veja... Eu posso contar uma história? Tem uma história, eu conto muita história, porque eu acho que para mim é mais fácil de assimilar alguns ensinamentos. Tinha um homem que acordou, igual o Flávio, 5 horas da manhã. Mas não era para poder comprar pão nem jornal, era para poder ir para a sua plantação, para a lida diária, né? De cuidar da terra, para poder plantar, colher. E ele está lá no seu trabalho, e ele olha lá no final assim, do seu sítio, uma estrada principal, sabe, Flávio? E passando um ônibus. Aí ele olha e fala assim, feliz aquele motorista, não tem que pegar no batente duro do cabo da enxada, não tem as mãos calejadas igual a minha, senta naquele ônibus, levando um monte de gente dentro do seu ônibus, conhece uma cidade, outra cidade. Eu não, sol raiando eu estou na enxada, sol se pondo eu estou na enxada. É dia de festa ou dia santo, não larga a minha enxada. Aquele homem que é feliz. O motorista de ônibus na sua estrada, seguindo em frente, porque tinha um horário para cumprir, ele olha assim ao longe e vê um avião passando. Isso que é profissão. Piloto de avião. Não tem nem volante naquele troço. É meio volante, é tão importante que meio volante resolve para controlar o avião. E aquela quantidade de botão, é uma coisa de louco, mas aí sim, você viaja quase o mundo todo, levando gente para lá, gente para cá, tem que saber falar em outras línguas. Aquilo que é uma profissão interessante. O piloto levando a sua trajetória, ele passando, cruzando os mares, ele vê um navio, aquele navio cargueiro, enorme. Aí o piloto fala assim, aquilo que é vida. O navio é grande, a tripulação dele é pequena, a minha tripulação é um falatório no meu ouvido, desde a hora que eu levanto o voo, é um passageiro que está com o jogo, um passageiro que pergunta a hora, é um passageiro me importunando, é o tempo todo da viagem, um terror. O comandante do navio não, ele liga o navio, sabe o trajeto, vai embora, e cada tripulante, o navio é grande, está a sua tarefa, não vem ninguém aqui, ninguém vai incomodar o comandante do navio. Aquilo que é vida. O comandante do navio, chegando próximo à cidade, passa por uma linha férrea e vê o trem de minério passando. O comandante do navio fala o quê? Outra vida boa, né? Não tenho o compromisso e a responsabilidade que eu tenho levando esse navio desse tamanho. E se o navio afundar com qualquer responsabilidade minha, eu causo prejuízos enormes a uma grande quantidade de pessoas. Já o homem lá do trem, o maquinista, obrigado. O maquinista não. Nem tripulação ele tem, porque o trem é movido a diesel. Oh, maravilha, ligou, apertou o trilhão mesmo, né? Só tem que tomar cuidado para não fazer movimento brusco.
mas o trem segue a sua trajetória, uma felicidade, uma vida boa. O comandante do navio é muito problema na cabeça de uma pessoa só. E o trem, quando vai passando, sabe aqui, no outro lado do sítio, ele vê o homem lá na terra. Aí o maquinista fala, olha que vida boa daquele homem. Simples, não se preocupa nem se o trilho está certinho no lugar, porque ele cuida da terra dentro do seu amor com as coisas da natureza. A gente aprende o quê? Que na vida nós nunca estamos satisfeitos com a atividade que estamos desempenhando. Isso, em boa linguagem, quer dizer o quê? Falta de humildade. Falta de humildade. Excesso de orgulho. Chico estava num momento muito difícil da vida dele. E ele começou, com ele mesmo, a reclamar de tudo. Porque eram os irmãos que não compreendiam, os membros da casa espírita, não é aqui não compreendia ele, é um caso sério, né? Ele queria fazer uma coisa, todo mundo dava opinião de fazer outra, e ele começou a resmungar com ele mesmo que nada dava certo. A começar pela família. Ficou órfão com 5 anos de idade. A madrinha o causou inúmeros sofrimentos na sua trajetória. Ou vida difícil. Aí aparece quem? Emmanuel. E Chico, ele tem uma forma bonita, gostosinha de falar, que quando o seu Emmanuel chegava perto dele, o Emmanuel falava assim para ele, o que é? E ele já ficava acanhado só com a pergunta de Emmanuel. Aí ele falou, mas Emmanuel, você não acha que a minha vida é muito difícil? Desde que nasci é tanto sofrimento, é doença, é problema. Aí Emmanuel falou assim, Chico, aprende uma coisa. Você nasceu na família que precisava nascer. Você ficou na questão da solidão, da orfandade, porque precisava passar pela orfandade. Todos os problemas de saúde que você passou, precisava passar. As dificuldades financeiras que você tem, não é o nosso caso, mas você precisava passar. Aprende uma coisa, Chico. Deus espera que nós germinemos aonde Ele nos plantar. Então a gente não pode ficar esperando a situação mudar para que eu tenha obediência e resignação, porque não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho... a outra história que você contou tem alguma coisa a ver com isso aí também. Cada um dentro da sua tarefa, deu valor à profissão do outro. Isso. Sem esquecer. Sem valorizar. Valorizando a atividade de cada um. Cada um. E nós nunca estamos satisfeitos dentro daquela situação que nós estamos colocados pela vida. Correto. Pela vida. O Divaldo fala numa palestra dele que quando você tem no meio espírita, médico, dirigente de casa espírita e palestrante, quando as 3 coisas juntas, foge. Que é só problema que a criatura tem na vida. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Mas mesmo diante das dificuldades que a vida nos oferece, se você não produzir nada, quando é que você vai mudar essa situação? Ou será, me cita um missionário, não é o nosso caso, cita um missionário que teve vida fácil. Alguém que vocês conhecem? Conhece? Kardec foi avisando isso. Mas o que ele fala em Obras Póstumas? Kardec fala assim, o Espírito Verdade relacionou todas as dificuldades que eu enfrentaria na minha vida, com a questão da desconfiança, do descrédito, né, daqueles amigos do meu círculo que não me compreenderia, tudo me avisou. E não faltou um sofrimento que o Espírito Verdade falou que eu não tivesse enfrentado. Ele só se esqueceu de uma coisa, Luiz. Kardec fala, a satisfação de ver a tarefa dando fruto. E é isso que a gente deve olhar. Porque se o homem do campo, ou o comandante do navio, ele visse o produto do seu trabalho, ele valorizaria, dentro de cada um da sua possibilidade, aquilo que estava realizando. Então, e nós não compreendemos que aonde Deus nos coloca, ou nos faz ser plantado na situação da nossa vida, né? Isso aí com relação à família, quando nós reencarnamos. Depois a família que nós construímos, um grupo de amigos. Deus espera que cada um de nós germine. A flor pode até ser terra, bem miudinha,
mas é uma flor. Paulo de Tarso, ele na carta dele, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, tem uma parte que ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas germinar compete a Deus. Por que Paulo fala? Porque eu acho que Paulo já devia saber o que era casa espírita. Todo mundo tem uma ótima ideia para fazer dentro da casa espírita, mas para o outro fazer. Tem que pintar só para dizer, olha, pintar isso aqui de azul, vai ficar lindo. Aí você vai falar assim, olha, tem um rolo, e a tinta ali, não, porque eu não posso. Você dar a opinião na vida do outro é muito fácil, é uma coisa muito constante para a gente. Mas fazer germinar em mim a ideia que nasceu em mim, se eu, Marco, a diretoria aprova de pintar de azul? Não, volta. Azul não, vai ser, sei lá, amarelo. Mas pode pintar de amarelo? Pode. Eu posso pintar? Pode. Não, porque eu estou dando a ideia. Eu vou contribuir com a minha ideia. Agora chegar aqui, dar só a ideia, virar as costas e ir embora, não é germinar. Porque nós fomos, caso vocês não saibam, nós fomos plantados dentro do Centro Espírita Caminho da Luz. E temos que fazer germinar aqui dentro. Mas não é germinar para a espiritualidade ver, não. É para que eu chegar aqui e falar, cara, a coisa está ficando bonita. Dá alegria de vir aqui. Olha como é que está tendo um esforço para poder construir com a dificuldade que a gente sabe que é construir. Qualquer coisa. A nossa vida pessoal, né, de construir ou reformar, é uma dificuldade muito grande. Então, se eu não tiver a humildade de entender ou de me colocar à disposição para a tarefa que esperam ou que eu aponte como sendo necessária, como é que vai ser? Como é que eu vou chegar a ter obediência e resignação para alcançar a disciplina, para alcançar a espontaneidade? Mas aí, como tem a questão da humildade e da assiduidade, o último item, para poder ficar mais fácil agora para nós podermos compreender o que é necessário para eu alcançar a tão falada disciplina, que antecede a espontaneidade, é a questão da pontualidade. Aí complicou para o lado de nós. Porque pontualidade não é estar aqui. Não é simplesmente estar aqui, não. É estar aqui por completo. Não é estar aqui e deixei meu celular no carro. Será que alguém ligou para mim, Fred? Eu estou aqui? Ou eu estou lá no carro, no celular? Quando a gente chega na casa espírita, na maioria das vezes, a gente recebe a orientação, né? Ir nos irmãos para desligar o celular, ou então para deixar no modo silencioso. Né? Aí todo mundo faz assim. Mas aí, antes de fazer, botar no modo silencioso, ou mesmo desligar, vai lá no zap para ver se tem a mensagem. Se tiver a mensagem, danou-se, porque ele não volta para a reunião, porque ele vai querer ver a mensagem, vai ter que mandar aquela mensagem para o Luiz, que depois manda para não sei quem. Então a questão da pontualidade é nós estarmos por completo na atividade que nós queremos desempenhar. Se eu chegar aqui na casa para a reunião e eu pergunto, será que eu deixei a janela aberta? Disse que vai chover hoje. Será que vai chover? Janela aberta. Ih, rapaz, estava cheio de coisa no chão que eu tento de tirar. Eu estou aqui? Ou eu estou lá na minha casa pensando na janela aberta? E o feijão? Será que apagou o fogo do feijão, Daniel? Nós começamos a colocar determinadas preocupações no nosso dia a dia na hora da tarefa que nós estamos nos propondo a realizar. Então a gente não tem pontualidade. A assiduidade já vimos que é um pouquinho mais difícil, mas a pontualidade também se torna difícil, porque ser pontual é estar por completo na tarefa que nós queremos desempenhar. Já pensou, Luiz? Se chega na hora do passe, os mentores falam assim, caramba, está faltando gente, será que vai chegar mais alguém aí? E você está ali parado ali, vai dar passe, né? E os mentores estão procurando para ver se está chegando mais alguém. Será que o mentor vai perder a oportunidade de nos auxiliar porque ele está pensando em outra coisa? Imagina o que seria de nós sem um amparo espiritual por falta de pontualidade, por falta de assiduidade, por não terem humildade, por não serem disciplinados, nem obedientes, nem resignados. Será que a casa estaria de pé? Provavelmente não. Então, se nós não podemos, pelo menos, seguir o exemplo que eles
nos dão, e olha que já passaram tantos irmãos por aqui que nos deram esses exemplos, que a gente fica com vergonha quando a gente deixa desejar na nossa parte. Porque não é o que o Marco está vendo que o Evaldo deixou de fazer, não. Eu engano ele, não ali. Meia dúzia de palavras eu enrolo o Marco, como ele me enrola também. Agora eu não vou conseguir enrolar a mim mesmo. Eu não vou conseguir ludibriar a minha consciência em função dos compromissos que eu assumi com o plano espiritual em relação à obediência e resignação. Obediência e resignação não são palavras bonitas e inatingíveis. Elas são bonitas, mas totalmente possível de nós alcançarmos essas duas virtudes, como disse Lázaro na mensagem. É apenas, e nós, olha só, nós até temos exemplo a seguir. Olha que maravilha. Na pergunta 625, Kardec nos questiona aos espíritos benfeitores da humanidade. Deus tem oferecido ao homem algum espírito para que sirva de guia e modelo? Qual a resposta? Jesus. Mas alguém atenta para o detalhe da pergunta? Deus tem oferecido ao homem. Deus nos oferece Jesus há quanto tempo, gente? O pessoal fala tudo ao mesmo tempo, a gente não dá para ouvir nada. Quanto tempo que Deus tem oferecido Jesus a gente? Desde a formação do planeta. Pouco tempo, né? Apenas 4,6 bilhões de anos. Porque a gente entra numa, sabe, Flávio, e fala assim, não, porque o Evangelho chegou aqui para a gente há 2000 anos. Não, 2000 anos ele se corporificou. Mas tem uma mensagem do Espírito Hermínio Corrêa de Miranda, que ele diz o seguinte, que a paciência de Jesus é algo ainda incompreensível para a humanidade terrena, ainda mais para o espírito num padrão evolutivo nosso. Porque ele nos propõe a mudança há quase 5 bilhões de anos. Nos propõe. E a gente não consegue entender isso. Aí, para que ele pudesse falar assim, não, eu vou mostrar para vocês que é possível. Aí ele veio a matéria. E todas as virtudes que você possa imaginar, Jesus exemplificou, não ficou só no ditado, na retórica, não. Ele exemplificou. É por isso que Lázaro fala que Jesus representa essas duas virtudes, a obediência e a resignação. Ele estava lá no Monte das Oliveiras e ele começou a visualizar espiritualmente tudo que ia acontecer. É um Cristo, não é? É um Cristo. Aí Jesus fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É a obediência. Ele coloca na mão de Deus a possibilidade de aquilo que ele estava por passar, ele passar ou não. Mas aí entra a resignação. Para isso eu vim. Que se cumpra em mim a tua vontade e não a minha. E como é que o Evaldo fala? Que se cumpra em mim a minha vontade e não a tua. Eu contesto o que acontece na minha vida cotidiana, mesmo sendo espírita, com os conhecimentos que a doutrina me oferece, eu contesto a sapiência divina, a sabedoria infinita, a bondade infinita de Deus. Então, me desculpe, eu não trouxe uma palestra para assuntos fáceis, porque não é o objetivo da doutrina, não é agradar os ouvidos, mas nos esclarecer. E a gente aprende lá na União que o seu Pires, o segundo presidente da casa, ele falava, sabe, Flávio, que Deus, na sua inteligência absurda, ele, quando moldou a figura humana, ele botou a orelha aqui. Podia botar embaixo do braço, que aí eu fechava aqui, falava o que tinha que falar e não ouvia. Mas botou aqui, para que eu seja o primeiro a ouvir o que eu estou falando. Então, a minha necessidade da obediência e da resignação, provavelmente, é muito maior. Por quê? Porque eu estou falando sobre isso. Então, é nesse princípio de obediência e resignação que nós recorremos a Jesus, a Maria da Luz, que foi a representação de obediência completa a Deus e a Jesus. Nós não somos piores do que ninguém, mas sinto dizer que também não somos melhores.
Nós apenas estamos num processo de aprendizado constante à luz do Evangelho de Jesus, que deseja, como Kardec fala, que pergunta aos espíritos, qual a finalidade da reencarnação? A felicidade do homem. Nós somos criados com destinação de sermos felizes, apesar da nossa falta de obediência e de resignação.